E esse processo de ascensão das chamas gêmeas, que fala de um resgate, de se realinhar, de voltar para a fonte, o momento em que a mônada, a alma, desce às profundezas e vem para experienciar a matéria, e desce numa escuridão profunda, passando por todos esses movimentos, até que eles se polarizam. E quando existe essa polarização, e que eles estão prestes a fazer esse caminho da ascensão, que é fazer esse caminho de volta para a fonte, quando eles se polarizam e se soltam, a energia masculina, que é essa energia forte e preenchida já, ele vai na frente. E nesse movimento de ir na frente, a divina feminina se sente experimentando o seu vazio e a sua busca constante por aquele que a preenche, por aquele que a completa, o seu complemento. Só que ambos estão distantes da fonte criadora. Ambos se distanciaram, caíram, vivem num mundo do karma, do ego. E o divino masculino e o masculino, num cômputo geral, manifestou essa estrutura da Terra que a gente vive hoje, com a força. E todas as vezes que um masculino ele vai se isolando, a natureza do masculino é uma natureza de fazer, de manifestar, onde existe essa necessidade de criar, de fazer, de acontecer. É assim que ele se encontra com a fonte. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Quando a gente fala de despertar do masculino, em todo esse percurso, o masculino divino ele está buscando a fonte. A busca dele o tempo inteiro é se reconectar com a fonte. Só que porque ele ficou sem a sua polaridade feminina, não é que ficou sem, houve essa polarização. Ele acredita que precisa fazer tudo daquela forma ainda hostil e vai se distanciando cada vez mais do seu lado feminino. Quando ele faz isso, ele se torna tudo isso que vocês acham que o divino masculino é. Materialista, narcisista, sem sentimento, endurecido em alguns aspectos, rígido. A divina feminina nesse percurso, ela sente a liderança dele. Ela pulsa por essa liderança, só que ela também está nesse ponto onde está decaída, onde o karma, o trauma, e por ela estar mais atrás, como nós explicamos hoje, eu estou tão encantada com isso, que eu estou falando sem parar disso, porque é muito lindo esse processo. Ela se conecta diretamente com a fonte. Qual é a saída dessa escuridão? Qual é o único jeito de sair dessa escuridão? É a feminina divina permitir que a fonte a preencha com toda essa luz. Quando ela se permite ser preenchida por essa luz, ela se ergue, sai daquele chão escuro que ela estava, aquela ausência de si mesmo, daquela falta, da noite escura da alma, da necessidade de ser validada, da necessidade de ter alguém, da necessidade, da saudade, da loucura, da insanidade. E ela começa a se preencher da luz divina. Quando ela faz esse movimento de se preencher da luz divina, ela... Lembrem-se que estamos falando de uma alma.
E o processo de ascensão é dos dois. Não tem ninguém na frente de ninguém. Eles fazem o percurso juntos. Não existe a separação. Conseguiram entender agora essa frase, que não existe a separação? Integraram essa consciência? Conseguiram integrar o não existe a separação? Que vocês tanto escutam? Como assim? Se ele está lá, eu estou aqui, como é que não tem... Conseguiram integrar que mesmo em terceira dimensão, cada um de seu lugar, vocês têm um fio condutor energético que liga um ao outro, estão sempre trocando essas informações. E ele, com esse impulso de fazer, de ir, essa busca e essa saudade da luminosidade que já portou, do haja e ouve, do haja luz e ouve luz, dentro de um sistema arcangélico que estava acostumado a vibrar, caiu numa escuridão e fica nessa busca, nessa tentativa. A única saída nesse processo é quando a feminina divina se permite ser preenchida por essa luz. Quando ela se permite ser preenchida por essa luz, ela se ergue. E quando ela se ergue, ela começa a não mais passar para o seu complemento divino. Estamos perdidos, estamos num poço escuro, me tira daqui, me salva. Ela não faça mais isso para ele, ela passa para ele descobrir o caminho. E aqueles influxos de luz que começam a sair, a soltar-se dela, entra nesse campo unificado e começa a promover a ascensão de uma alma e a volta para a fonte. E nesse processo, aquele que é o líder desse processo, que é o masculino divino, ele finalmente integra esta luz. E quando ele integra essa luz, e quando eu ganhei consciência sobre isso nos últimos dias, que a gente falava, o despertar do masculino divino é diferente, é mais rápido, e eu vi algumas pessoas, né, não, é a mesma coisa, cada um tem seu processo. Eu falei, não, a informação que me deram não é essa, eu ainda vou entender o que é isso. E finalmente a gente conseguiu entender. Porque nesse caminho pendular, quando ele já está absolutamente distanciado da fonte, sob esse ângulo, ele está perto, sob o ângulo de reiniciar esse processo. E quando ela emite essa vibração de luz, ela o impulsiona para frente. Por isso que ela vem curando todo esse passado com essa luz, reintegrando. E ela vem trazendo, jogando luz no passado. Olha que coisa linda. Quando ela se permite ser esse invólucro, ela joga essa luz do passado. Essa luz do passado vem limpando a ela. Ele segura com a força masculina esse karma. Enquanto você vai jogando mais luz, mais luz, mais luz. E essa luz vai soltando o trauma, o karma, as oportunidades que foram esvaziadas pela própria decisão de não seguir a fonte. E você, com a sua decisão pela fonte, você realinha todo esse processo. E num determinado momento, a luz é tão grande, o influxo luminoso é tão grande, que você dá um salto. E quando você dá um salto, você impulsiona ele para frente e ele dá um salto quântico, transcendental. É aquele salto que quebra toda a resistência do masculino, que é quando ele se rende definitivamente ao amor. Vocês conseguem valorizar o percurso do divino masculino? Vocês conseguem entender agora a distância que ele precisa ficar da fonte para te ajudar, te puxar para esse início, porque não tem como voltar.
É preciso fazer esse percurso. Esse processo da ascensão é uma das coisas mais lindas, é uma das coisas mais primorosas criadas. Todas as almas se polarizaram e vão um dia fazer esse caminho de volta para a fonte. Todos nós vamos um dia nos reintegrar, e você, olhando sob essa perspectiva e sob esse prisma hoje, essa explicação que os nossos amados, muito amados, mentores e mestres desse trabalho divinamente inspirado e conduzido pela luz. Você pode olhar agora para a sua vida, para o seu processo e falar: meu Deus, meu Deus, obrigada. Não cabe. Quando você integra o que foi feito, o que você está fazendo nessa encarnação, a consciência que você está ganhando sobre isso, tendo que sair dos degraus da ilusão, sair dos degraus da religião, sair de todos os degraus que condicionam a sua alma. A saudade, o amor que você sente, ele é legítimo. E no tempo certo, no momento certo, se você não desistir, como você desistiu em tantas encarnações, temos tantos de nós que desistiram dessa travessia. Muitos que não pouparam a própria vida porque sentiam essas dores. E é isso que nós estamos fazendo quando estamos num lugar, estamos em outro, porque a gente integrou